estava acontecendo. Só que o Fluminense agora está 13 jogos sem vencer o campeonato e segue na lanterna do campeonato. Você agora vai ter uns dias para treinar o clube, sei que você chegou há pouco tempo. O que você pensa do Fluminense? O que você já viu do Fluminense nesse tempo que você está no clube? Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o jogo, né? Eu acho que a equipe fez um bom jogo. Rapidamente olhei os números, né? A gente estabeleceu quase que uma superioridade em todos os quesitos do jogo. E ficou evidente que a gente tem a capacidade de enfrentar qualquer adversário em qualquer lugar. Aqui é difícil jogar porque o Criciúma impõe dificuldade até agora, impôs contra quase todo mundo, com talvez uma exceção de uma partida, né? As outras todas vêm fazendo bons jogos e a gente sabia, ainda mais com a característica que o campo estaria pela chuva dos 2 últimos dias, que seria um jogo muito pesado. Acho que as duas equipes souberam jogar o jogo, nós tivemos poucas faltas, as duas equipes foram muito, né, muito inteligentes para evitar um lance que hoje poderia decidir o jogo, que é um lance de bola parada, então foram muito conscientes, eu diria. Eu acho que a gente leva a um ponto que certamente não é o ideal, mas nessa hora das contas você tem que saber também que o adversário não fez 3. Você tira 2 pontos na última hora do adversário, e me parece com méritos, porque nós trabalhamos e criamos hoje oportunidade para fazer até mais do que um gol. Estamos melhorando, retomando, que esse é o caminho. Acho que a equipe mudou o comportamento, porque a entrega dos jogadores foi elogiável, nas condições que já falamos antes. E agora vamos ter a oportunidade de trabalhar, sem 2 jogos no meio, para podermos ser mais constante, para sermos mais decisivos com o controle e o volume de jogo que tivemos na frente. E os jogadores sabem que sem dúvida nenhuma o caminho é duro, mas nós temos capacidade, como demonstramos hoje, de fazer melhor do que vimos fazendo até então. Eu não posso responder pelo acúmulo de jogos, porque não estava aqui. Certamente estou aqui porque a situação se colocou assim, né? Senão o trabalho tinha continuado. Futebol é assim e agora vamos trabalhar para sair dessa situação nas próximas rodadas. Mano, nessa mudança que você está buscando no Fluminense, né, com 3 jogos aqui então, você vem trabalhando nos últimos 2 jogos, mesclando muito a experiência que o Fluminense tem, jogadores experientes, com a juventude, né, os garotos da base. E hoje, num lance entre 2 garotos da base, saiu o gol do Fluminense. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância deles e até mesmo para dar mais velocidade, te dar uma outra ideia de jogo, de repente pode ter mais uma opção, contar com esses garotos no time do Fluminense. Quando eu assumi na entrevista de apresentação, disse que não ia ser a idade que ia ser determinante para a utilização dos jogadores. É óbvio que vocês estavam me perguntando pelo outro lado, né? Para os jovens também não tem idade. A questão é produção, a questão é rendimento. A gente respeita muito o campo. E o campo está mostrando que eles merecem essa oportunidade, que nós precisamos deles para dar essa rejuvenescida e terminar o jogo também em intensidade alta, porque os jogos são muito fortes, você tem uma sequência muito grande sempre de jogos, e você tem que ter elenco preparado para entrar em qualquer momento do jogo, e eles estão mostrando que eles têm essa capacidade, se juntando com os outros jogadores. Aqui, Gabriel Amaral, do Jornal da Capital 902. Até nessa linha um pouquinho da utilização de jogadores também, e um pouquinho na tática, na sua estreia contra o Internacional, você colocou uma espécie de tripé de volantes, o Martinelli com o Alexander fazendo volante e meia. E depois disso você não utilizou mais, tanto no jogo quanto no Fortaleza, quanto hoje também. E continuou mesmo com a volta do Marquinhos também com a utilização do Keno, agora com o João Keno e o Gato levantando.
Por que você desistiu daquela ideia? Óbvio, você tem pouco tempo de trabalho ainda, está testando, imagina, muita coisa dentro dos jogos. E também sobre a utilização de dois jogadores que na avaliação nossa e também na avaliação da torcida, que não vem rendendo muito bem, que é o Keno e o John Kennedy. Hoje entraram no Clube, a Elias marcou um gol do Fluminense. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças que você fez também no jogo. Nós, treinadores, não podemos ter essa pressa que vocês têm, de tão logo o jogador fazer uma atuação abaixo, você já muda tudo, porque daqui a pouco você perde todos eles. Você não dá confiança para ninguém, o jogador entra em campo e sabe que se cometer um pequeno erro ou 2 erros, ele já está fora. Aí entra o outro, também comete os mesmos erros e daqui a pouco não temos ninguém. Não é o caminho para a gente ter um grupo confiante, um grupo que possa estar preparado para resolver tudo isso, tá? É óbvio que tudo tem os seus limites, porque a gente procura ser justo exatamente com esse rendimento que falei antes, tá? Mas sempre com um pouquinho mais de gestão daquilo que a gente precisa fazer. Talvez seja uma das primeiras vezes que alguém, na minha carreira, que alguém me cobra por tirar um volante. Estou muito feliz com a cobrança. Por botar um volante, né? Então, assim, a gente precisa construir vitórias. As vitórias vêm de uma estruturação de equipe. Acho que Marquinhos, até por ter sido utilizado como lateral antes, consegue me dar não só a recuperação e recomposição da equipe, como parte ofensiva. Então, sempre que eu posso ter, eu vou optar por isso. A questão de ter feito com o André, Martinelli e Alexandre no primeiro jogo, era em função de uma estreia, de um momento bem difícil, um adversário com um meio campo muito forte, que é o Internacional, então optamos por isso. Mas a equipe não conseguiu também, contra o Internacional, criar muitas oportunidades. A gente precisa criar oportunidades. Então vamos tentar achar um equilíbrio disso. Eu não tenho problema nenhum. Às vezes o equilíbrio é estar com esses 3 do tripé, né? A questão é que Ganso é um armador, né? Então, geralmente, quando você coloca um tripé mais Ganso, você precisa que ele atue muito à frente. Ganso não tem por característica entrar tanto na área para fazer profundidade, e o time se ressente dessa profundidade. Marquinhos dá as duas coisas, né? Assim como o Alexandre, quando entrou, também deu infiltração pela esquerda, mesmo entrando como um volante, né? Cada jogo tem a sua situação, mas o importante é a gente estar estável como equipe, confiável como equipe em todos os sentidos, seja para defender, seja para atacar. Mano, na coletiva, Paulo Monteiro, Rádio Cidade de Criciúma, na coletiva contra o Fortaleza, você citou um certo imediatismo do futebol, né, onde técnicos brasileiros acabam não tendo oportunidade de fazer trabalhos tão longevos. Hoje acabou enfrentando um Tencate que completou 150 jogos. Você agora chega na 3ª partida da equipe do Fluminense. Esse balanço, essa diferença, 3 jogos aqui, 150 de lá, de que forma esse período à frente de um clube pode pesar na hora de um jogo como esse? Eu não estava dividindo por estrangeiros e nacionais quando fiz essa observação. Minha observação era sobre a sequência de trabalho. Ontem também saiu o técnico estrangeiro do trabalho, né? Do comando do trabalho. Então, não é essa a questão, não é a nacionalidade. É a nossa questão brasileira mesmo. Até podemos citar, talvez, só para exemplificar, a eliminação da seleção brasileira pelo Uruguai, a eliminação da seleção da Alemanha pela Espanha. A Alemanha estava jogando em casa, uma Euro, foi eliminada e pode ter certeza que o trabalho vai continuar. Nós estamos iniciando um trabalho com o nosso técnico, fomos jogar contra o Uruguai, que estava muito mais à frente, estamos fora de casa, perdemos nos pênaltis. E os questionamentos todos são os mesmos de sempre, grandes e coisa e tal. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 4 anos nós vamos elogiar a Alemanha, como elogiamos quando ela veio jogar no Brasil, diz que eles são muito organizados, muito planejados, e por isso conquistaram o título do Mundial. Então, acho que os exemplos a gente tem que olhar um pouquinho para trás e ter calma, né? Não existe milagre.
Você tem que ter tempo para construir as coisas, os trabalhos, e sempre que os clubes conseguem fazer isso no Brasil, eles são vencedores e conquistam títulos. Né? E às vezes conquistar o título não é ser campeão. Às vezes conquistar o título é permanecer na Série A, né? Estar num outro nível, avançar. E acho que o trabalho do Tencati tem sido muito bom por onde ele tem passado. Já fez isso no Londrina, está fazendo aqui novamente, né? E isso demonstra as dificuldades que você passa a ter quando o seu trabalho está muito ainda oscilante. É muito difícil bater uma equipe que tem um trabalho de 3 anos, 2 anos, porque eles têm coisas trabalhadas que você ainda nem chegou em pensar a trabalhar. Uma última aqui. Thiago Inácio, Rádio Dourada, aqui de Criciúma, mano. O questionamento à distância que nós fizemos quando olhamos esse time do Fluminense, um ano campeão da América, no outro lanterna do campeonato. Você, como mesmo só fala que veio aqui e buscou ponto, mas ainda assim continuando embaixo. Não busquei ponto, não falei isso. Não, mas só um pouquinho, vamos começar com a premissa correta. Eu disse que nós viemos buscar a vitória e que não conseguimos vencer e estamos levando um ponto. Foi isso que eu falei. Perfeito. Diante disso, então, o meu questionamento para ti é o seguinte: diagnóstico, pouco tempo de trabalho frente ao Fluminense, a gente olha para o elenco que tem o Fluminense, os jogadores que tem o Fluminense e não consegue, né, sair de trás do campeonato. Qual diagnóstico o Mano já faz com esse trabalho? Que o Fluminense está passando o ano seguinte das conquistas e que muitas vezes se repete em muitos lugares. Que você não está preparado para uma dificuldade como essa que aconteceu. Ninguém espera, você imagina, óbvio que você imagina outras coisas, você imagina ficar disputando o título e daqui a pouco você está disputando a última colocação do campeonato. E aí tem um outro tipo de problema e começam a aparecer coisas que você não imaginava que iam aparecer. Tá? Então se interrompe um trabalho, chega um técnico novo, você precisa organizar a equipe de acordo com aquilo que você acredita, isso demora um tempo. Tá? Mas eu acho que os jogadores são todos muito capazes e a gente logo vai ter um desempenho diferente no campeonato. Acredito muito nisso, não estaria aqui.